Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Maternidade Singular. Hoje eu quero falar com vocês sobre aqueles comportamentos que deixam qualquer pai e mãe de cabelo em pé. São os comportamentos desafiadores que a gente chama, né? Nós vamos conversar sobre alguns deles aqui e eu espero que vocês tenham boas sugestões e dicas para aprender a lidar com esses comportamentos, tá bom? Para isso, eu preparei aqui um PowerPoint para ajudar a gente, tá? Espera só um minutinho que eu vou colocar aqui para a gente. Então, vamos lá. Comportamentos desafiadores. Como lidar e o que fazer? Primeira coisa, eu vou falar alguns tipos de comportamento desafiador que a gente tem. Brigar, reclamar, fazer bico, xingar ou falar palavrão, desafiar o adulto sendo desobediente ou rebelde, ficar interrompendo os adultos e as famosas birras e crises de choro. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Primeira coisa, os comportamentos agressivos, né? As brigas. Geralmente, o comportamento agressivo, ele vem de um sentimento de raiva. E a raiva é um sentimento que a gente fala que ele é secundário, né? A criança pode estar se sentindo impotente, ela pode estar se sentindo magoada, ela pode estar sentindo medo, ela pode ter um senso de que ela está sendo ignorada, e todas essas coisas podem levá-la a sentir raiva, tá? Outras coisas que deixam a criança com raiva: excesso de controle, de ordem, falta de escolha, né? Então, a superproteção gera raiva, né? Isso pode parecer um pouco estranho, mas leva a um senso de incapacidade, se a gente for pensar bem, né? Se o outro está sempre fazendo por mim, eu não sou capaz de fazer. E isso dá muita raiva, porque às vezes a criança sabe que ela tem condições de fazer, mas ela não é deixada fazer, né? O excesso de controle ali, né? A gente pode entender dessa forma, né? Então, a incapacidade, como eu já falei, e a não realização. Então, se eu não faço, mas isso me gera raiva, né? Gera raiva da não ação, né? Bom, a raiva, os comportamentos agressivos, eles podem ser também comportamentos aprendidos. Então, se a criança tem muitos exemplos, né, de se as situações são resolvidas pelos adultos de forma agressiva, ela pode aprender que é assim que se resolve as coisas, né? Então, é uma das coisas que a gente fala que tem que tomar muito cuidado com conteúdos, né? Também que ela assiste. Então, se todos os joguinhos que ela joga, se tudo que ela vê na televisão, né? Se a saída é sempre violenta, ela pode aprender esse comportamento e achar que essa é a forma de resolver as coisas, né? E disputas de poder, né? Na disputa de poder, você tá ali, quem é mais forte, né? A criança e o adulto podem ser tomadas por grande raiva, tá? Tá, ok. Mas o que que a gente faz, então, para lidar com essa raiva? A gente valida os sentimentos, né? A gente nomeia esse sentimento para a criança, né? Antes da validação, vem a nomeação. Você fala para a criança: eu estou vendo que você está com muita raiva, e sentir raiva, tá tudo bem você sentir raiva, tá? O que não está tudo bem é bater, tá? É morder, é jogar as coisas nos outros, né? Aí é que a gente vai fazer. A gente vai trazer ações mais assertivas para essa criança, né? Então, se for uma criança que já verbaliza, né? Que já fala, você pode dizer: olha, você pode falar, você não pode agredir. Então, você pode dizer: eu tô com muita raiva de você, mamãe, né? Ou papai, ou irmão, né? Isso é possível, a criança pode expressar raiva, né? Mas ela tem que fazer isso de uma forma mais assertiva, né? Não é agredindo o outro. Então, a gente coloca também todo mundo aí, né, no mesmo barco e fala, por exemplo: aqui em casa ninguém agride ninguém, né? Bom, se a criança não souber o que fazer, você pode falar com ela: dá um tempo, né? Faz uma pausa positiva, né? Para ela poder se organizar e aprender novas formas mais assertivas, né?
Quando a criança é menorzinha, uma coisa que dá para ser feita é você pode adivinhar o que ela está sentindo, muito entre aspas aí, e você vai confirmar, porque às vezes você pergunta para a criança, tá, você está muito chateado, o que que foi? E a criança fica meio assim, ela não sabe muito bem falar. Aí você pode tentar adivinhar, você chuta, você fala assim, ah, você ficou com raiva porque seu amiguinho pegou sua pazinha ou seu brinquedo? Aí se a criança geralmente para ela é mais fácil confirmar ou negar do que ela muitas vezes elaborar o que que é, sabe? Então, crianças menores, você pode chutar e aí ver com ela, é isso que aconteceu? Foi isso? Você está magoado? Você está frustrado? Né? E aí você vai, ela fica mais, você vai clareando para ela o que que ela está sentindo, tá? E só de clarear, às vezes, acalma, tá? Bom, quando envolver mais de um filho, aí você não vai tomar partido, né? Isso é muito difícil para nós pais, mas é muito importante. Quanto menos o adulto se envolve na briga de irmãos, a tendência é que tenha menos briga, porque muitas vezes a briga é em função desse amor desse pai e dessa mãe. Então, eles querem justamente, né, saber de para onde que vai, né? O pai vai defender quem? A mãe vai defender quem, né? A gente busca as opiniões das crianças e não dá soluções. Então, a gente fala como vocês vão resolver, como você pode solucionar, né? Você vai dando autonomia para ela pensar nas soluções, né? Fica muito melhor, né? Se for uma disputa de poder, né, entre a criança e o pai, né? Ah, você vai tomar banho? Não vou, vai sim, que eu tô mandando, né? Se você ficar né? Nessa, nesse ferro e fogo aí, e vai, eu não vou, né? Isso é muito desgastante para todos os lados. Então, assim, a ideia é não entrar. Então, você pode dizer para a criança, olha, eu não quero te controlar, mas eu preciso que você coopere comigo, né? Buscar a cooperação em vez de disputar poder, né? E aí você vai também evitar, foi o que eu falei, né? Evitar agir com agressão. Então, vai porque eu tô mandando, porque é assim, tem que ser nessa hora, né? Isso só gera mais disputa de poder e mais agressão, tá? Outras dicas legais para a gente lidar. Fazer pergunta ao invés de dar ordem, né? Em vez de vai, eu tô mandando. O que que precisa ser feito depois que a gente come? Em vez de vai escovar dente agora. Acabou de almoçar, tem que escovar dente, né? Como é que os dentes, o que que a gente precisa fazer para os dentes ficarem limpos, né? A não intervenção, como eu já falei, especialmente se for briga entre irmãos, né? Deixar que eles solucionem. Não usar sermões, mas eu já falei não sei quantas vezes, não é possível, vocês nunca me ouvem, né? Não. Você pode usar menos palavras, tá? E falar, olha, eu notei que a toalha ainda está no chão. Ou eu notei que tem roupas no chão do quarto, né? Nem falo ainda, porque ainda, né, pressupõe que já deveria ter sido feito, né? Então, assim, eu notei que tem isso. E deixa a criança solucionar, com que, né? Se de tudo não funcionar, você pode perguntar, como é que as toalhas vão? Né? Pode usar de humor também, né? Como que as toalhas saem do chão? Elas têm perna? Elas têm asa? Né? E deixa a criança entender que ela precisa ir lá e pegar e colocar a toalha no lugar, né? Fazer reunião de família, então, se está muito constante, né? Se as brigas estão, se a criança está muito agressiva, fala sobre isso, né? Olha, a gente está percebendo, né? Tá difícil lidar, como é que a gente pode fazer, né? E pode oferecer ajuda se for o caso. Usar quadro de rotina, então deixar a rotina ser o chefe, né? Então, em vez de você ficar o tempo todo dando ordem, você fala, o que dá, o que que vem depois disso na sua rotina? Então, depois de jantar, vem o quê? Ah, vem tomar banho. Ah, vem trocar de roupa, né? Seja lá o que for. Então, a criança já, se você tem um quadro ali, ela já sabe o que que ela tem que fazer. Primeiro que isso dá previsibilidade para ela, então ela fica mais fácil dela se sentir mais segura, né? E segundo, que você evita dar muita ordem, né? Bom, usar a roda de escolha das raivas, então
ou da raiva. Então, você vai montar com a criança o que ela pode fazer, atividades que ela pode fazer para expressar essa raiva. Se for criança pequena, pode rugir como um leão, pode desenhar raiva, se essa for uma linguagem que seu filho tem facilidade e gosta de usar. Pode amassar papel, pode picar papel, de repente tiver argila, né? Pode amassar, se não tiver argila, tiver massinha, né? Coisas que ela consiga colocar, pode torcer uma toalha, pode morder, pode bater na almofada, enfim. Né? Você vai construir aí coisas que ela pode fazer que são saudáveis e que permitam ela expressar essa raiva, né? Outro fator importante, vulnerabilize-se. Você, enquanto adulto, você fala assim, realmente, essa situação dá muita raiva. Eu também sentiria muita raiva. Eu também sinto raiva nessa situação. Quando você se humaniza, quando você se coloca como igual a essa criança, assim, dizendo que você também sente, isso facilita para a criança ter um senso de humanidade, né? Você pode usar a frase, eu me sinto, isso para, né, um jeito de se vulnerabilizar. Eu me sinto tananã quando e eu gostaria de tananã. Então, eu me sinto muito preocupada com você quando você atira um objeto. E eu gostaria que as coisas aqui em casa ficassem inteiras, né? Ou que a gente conseguisse conservar as coisas, né? E aí, o que pode ser feito? Né? O que a criança pensa de dica para fazer, tá? Uma coisa muito importante para adultos e crianças, a pausa positiva, né? E aí, para criança também é legal o cantinho da calma, né? Que são ferramentas. Essa pausa positiva é você sair da situação, né? Às vezes a raiva ela vem com uma onda muito forte, ela te toma, né? Então você respirar antes de agir, né? Isso previne a reação, tá? E uma outra coisa importante, limitar e verificar como anda o uso de eletrônicos, né? A gente sabe que o eletrônico, ele é muito estimulante, né? E aí, tomar cuidado com o conteúdo, como eu já falei, tá? Bom, outro comportamento desafiador, reclamar e fazer bico, né? Aquela criança que tá tudo o tempo todo, né? Geralmente, isso é um comportamento aprendido para conseguir o que a criança quer, né? Ela geralmente vem de crianças muito controladas ou que sabem que podem manipular os pais para conseguirem o que querem, tá? Quais são as sugestões? Não repreenda ou castigue, né? Porque quando a gente faz isso, a criança tem um senso de que ela conseguiu o que ela quis, né? Você vai estimular a cooperação de forma respeitosa, né? Você vai pedir sugestões de solução, né, para ela. Ó, eu tô vendo que para você não tá bom. Como você gostaria que fosse? O que que a gente pode fazer, tá? Você vai perguntar para a criança se ela só quer ser escutada ou se ela de fato quer ajuda para resolver o problema, tá? Porque às vezes a criança está ali reclamando e tudo que ela quer é que você pare e escute o que ela tem para dizer. Ela não quer realmente resolver, ela não está realmente chateada com a situação a ponto de querer buscar, mas ela quer uma atenção, ela quer que você pare e escute o ponto de vista dela. Então você vai falar, tá, eu estou aqui, você quer que eu discute ou você quer ajuda? Para a gente pensar junto numa solução, tá? E aí, não é para virar um muro de lamentações, tá? Você vai se dispor a ouvir a criança desde que ela possa trazer soluções, né? Se ela escolher ajudar a resolver o problema, então você vai falar com ela, ok, então vamos pensar em soluções, tá? Se ela quiser só você escutar, tá, eu tô aqui, vou te ouvir, né? E aí você deixa ela ali desabafar, né? Sugira levar para reunião de família, então, né, esse comportamento, quando ele é muito frequente, você pode falar, olha, você tem reagido muito assim, tem sido muito assim, como é que a gente pode fazer, né? Porque às vezes, gente, a criança vai falar assim, não, eu quero participar da preparação, quando for, por exemplo, na hora que a gente for escolher o passeio, eu quero que eu possa dar sugestões de onde a gente vai, por exemplo, né? Bem razoável, né?
Se a criança faz muito bico, a sugestão é que você mantenha a sua rotina e acredite que ela é capaz de resolver por si, ela é capaz de sair daquela situação incômoda e resolver de alguma forma, né? Você vai também se vulnerabilizar, dizer como se sente, né? Então, isso me incomoda muito, porque eu tô aqui, né? Eu tô aqui, eu tô tentando fazer o meu melhor, eu tô tentando, né, buscar e parece que não tá agradável, né? Seja gentil e firme. Eu sei que você está chateado e não culpo, mas ainda assim a gente precisa fazer, colocar a mesa do jantar, tá? E aí você vai escolher você vai oferecer uma escolha limitada. Você quer colocar os talheres ou os pratos, né? Ou você prefere ajudar com, não sei, você quer é, ajudar colocando os guardanapos, enfim, né? O que a criança for capaz de fazer, tá? Outro comportamento desafiador, xingar ou falar palavrões. Bom, a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que fala muito, né? A fala é muito. É comum a criança ouvir isso. Outro dia a gente estava. Eu estava com os meus filhos, eu tenho um filho de 5 e um de 2, gente. E eu estava com meus filhos esperando para pegar uma coisa que eu tinha comprado na casa da pessoa. E aí eu estava do lado de fora esperando e chegou uma pessoa que também precisava falar com a costureira lá que eu estava esperando. E aí ele, ele começou a me contar uma história, e era uma história assim, a princípio positiva, que ele estava contando que na época dele, ele vivia perto de uma mata. E aí, na época dele, tinha miquinho e tinha não sei o quê, e aí veio um setor da prefeitura e aí desmatou tudo. E hoje ele está tentando. Ele estava falando isso porque ele tava cheio de coquinho assim na rua, e ele pegando os coquinhos e me explicando por que ele estava pegando os coquinhos, porque ele está reflorestando lá, ele está plantando para trazer as árvores, trazer os animais tudo de volta. Então, assim, a princípio, uma história super. Só que ele xingava a prefeitura, ele falava assim: aqueles tan, 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 né? E assim, e os meninos ouvindo, né? E como que eu vou falar com ele assim? Aqui, não fala, né? Palavrão perto dos meus filhos, que, né? Não cabia muito uma pessoa que eu nunca vi e tal. Então, a gente tem que entender isso. A sociedade, ela realmente ela fala muito, né? A gente escuta na rua, você tá passando, né? No trânsito, é um xingando, seu filho, né? Então, assim, as crianças ouvem isso, tá? Muitas vezes elas não têm compreensão, mas elas sabem que as pessoas ficam impactadas. E aí elas usam, tá? Os pais que acham inadmissível, às vezes as crianças usam só para chocar os pais, tá? Porque elas sabem que o impacto é grande. Então, as sugestões, né? Você tem que ensinar para essa criança que xingar não é respeitoso, né? Você pode falar com a criança, olha, eu não gosto que falem assim, aqui em casa a gente não fala assim, né? E aí, gente, é não falar, né? Porque também se os pais xingam o tempo todo, não tem como esperar que a criança não xingue, né? A gente tem que lembrar que a gente é modelo e exemplo, né? E pedir sugestões de como lida. Então, assim, olha, eu não gosto de ouvir, como que a gente pode resolver isso, né? Você pode sugerir trocar por outra palavra, e aí eles até falam divirtam-se, porque às vezes fica muito engraçado, né? Eu até costumo contar que meu marido fala filho de marrom que fuça, né? E assim, fica muito engraçado, porque o tom que ele fala, o jeito que ele fala, né? É, e aí, assim, várias, né? Eles sugerem algumas coisas, né? Coisas que a gente até fala, né? Ponte que partiu, né? Ou, enfim, né? Cada família aí pode criar a sua forma de dizer, né? Bom, outra coisa, o adulto pode sair do ambiente caso o comportamento persista. Então, se a criança começa a xingar, você fala assim, não, né? Isso para mim não é respeitoso, eu vou sair e quando você conseguir, eu posso voltar na hora que você estiver falando, não estiver falando mais palavrão, por exemplo, né? Às vezes, ignorar funciona,
né, ignorar o palavrão, você continua conversando como se nada tivesse acontecido, né? Quando é para chocar, igual a gente falou, costuma funcionar, né? Se a criança está muito frustrada e é por isso que ela está xingando, você vai validar os sentimentos dela e vai oferecer para conversar, né? E você vai colocar para ela, olha, eu tenho direito de não ouvir palavrões, né? Eu respeito você e eu também quero respeito. Então, você, por favor, respeite e não fale. Tá? Outras sugestões. Procurar manter a calma e não responder com horror, porque, mais uma vez, se a criança está fazendo para chocar, né, vai funcionar. Então, se você mantém a calma e não responde, nossa, o que é que você falou? Não acredito, meu filho, minha filha falando uma coisa dessa, né? Aí é melhor, né? Reuniões de família, né? Conversas sem julgamento. Então, é chegar e colocar, olha, está acontecendo, tem se repetido, né? Como é que a gente pode resolver, né? Explicar de onde, procurar saber de onde que vem, porque às vezes é na escolinha, eu ouvi na escola, né? E aí, você ouviu? O que que significa? Não sei. Aí você pode explicar para a criança, né? Só que aí a gente tem que se atentar à idade, né, gente? Que tem certas coisas que eu acho que não dão para explicar para certas crianças, né? E aí, assim, explicar, talvez você explique assim, olha, né? Não as pessoas se ofendem, né? Inclusive, isso é importante falar que as pessoas muitas vezes se ofendem ao ouvir isso, né? Que isso pode gerar confusão, né? Que a pessoa pode brigar, que a pessoa pode achar ruim, que a pessoa pode, né? Enfim, explicar as consequências da criança fazer isso, né? Uma sugestão que eu achei muito divertida, assim, é o pote do palavrão, né? Principalmente para adolescentes. É assim, cada um da casa que fala um palavrão tem que colocar R$ 1 lá, né? E aí, quando já tiver dinheiro suficiente, a família vai se reunir e vai fazer uma coisa divertida com aquele dinheiro, né? Outra coisa importante, monitorar a exposição às telas, né? E ao conteúdo, mais uma vez, né? Porque se fala muito ali no filme, no desenho, no jogo, né? Se isso é uma linguagem comum, a criança passa a achar que é comum também, né? Bom, ajudar nas formas respeitosas de expressão do que ela sente. Então, se a criança está chateada, né? Igual eu falei, ela tem direito de falar que ela está chateada, que ela não gostou, então ela não precisa ofender o outro por conta disso. E os adultos não criarem a expectativa de que com uma única tentativa isso vai ser o suficiente, tá? Bom, outro comportamento desafiador, né? Que é desafiar o adulto a ser desobediente e rebelde. Aqui a gente tem que ver se a criança está numa disputa de poder, então ela está querendo mostrar quem é que manda, quem é que tem a última palavra, quem é que pode, né? E se o adulto entra nessa disputa de poder, se ele quer também mostrar quem é que manda, quem é que pode, isso pode se transformar em vingança. A criança pode ficar desobediente, ficar rebelde, justamente para se vingar desse adulto, porque se esse adulto fizer, né, assim, ele não vai conseguir me dominar. Então, a minha vingança é não me deixando domar, né? Quanto mais forçar a vontade ou ceder às demandas, mais desafio e maior desencorajamento, né? Então, para os dois lados, quanto mais eu me imponho, com mais força eu coloco, maior tende a ser a reação. Então, maior tende a ser rebeldia. Ou ao contrário, se eu atendo tudo também, essa criança ela não se sente capaz, né? Porque afinal de contas eu não posso fazer nada, sempre tem alguém fazendo por mim. Então, eu fico muito desencorajada, né? Eu fico é, muito inábil, né? Porque eu não me sinto capaz de fazer nada, né? E aí, nos dois casos, são crianças que precisam ser convidadas a cooperar. Em vez da gente disputar, a gente traz para cooperação, tá? Não demonstrar poder ou ser muito tolerante, né? Então, gente, é gentileza e firmeza ao mesmo tempo, né? Embora isso seja muito difícil, é o que a gente precisa tentar praticar, tá?
Sugestões. Você vai olhar para o seu comportamento. Tem excesso de controle ou de proteção? Né? Se a criança é muito argumentadora, é bem provável que tenha adultos ao redor dela argumentadores, né? E aí, você vai começar a praticar deixar seu filho ter a última palavra, né? Deixar ele falar, né? Desliga você, desliga você, desliga você. Tá bom, então desliga, né? Qual que é a crença por trás do comportamento desafiador? O que que a criança está, né? O que que ela está pensando? E aí a gente tem que lembrar que são 4, né? Atenção indevida, né? Qual que é a crença? Eu só sou amado se eu tenho a sua atenção. Disputa de poder, ou poder mal direcionado, né? Qual que é a crença? Eu só sou amado quando eu estou no comando, se sou eu que mando, né? Vingança. Qual que é a crença? Eu não sou amado e por isso eu me vingo, né? E atenção. Ai, gente, peraí. E inadequação, eu lembrei. Inadequação assumida. E aí a criança fala, eu não valho nada, eu não sou amada, eu não valho nada, né? Então a gente tem que tentar entender para ver de onde que vem. Né? Essa criança está buscando uma atenção, ela está disputando poder, ela quer uma vingança, né? É sempre importante validar os sentimentos da criança, né? Deixar o seu filho assumir a liderança sempre que possível. Então, numa situação, ah, quem vai fazer primeiro? Quem vai fazer melhor? Se for possível, deixa, né? É importante. Oferecer escolhas limitadas e aí usar a palavra você decide no final. Isso, para quem está disputando poder, é fundamental. Porque aí você entrega, entre aspas, né? Você coloca o poder na mão da criança. É você quem sabe. Então você fala, você quer isso ou isso? Você decide, né? E aqui eu vejo que funciona muito. Como eu de 5 anos, é bem nítida a diferença que faz, tá? Eu sugiro que vocês experimentem. Se a criança estiver insistindo na provocação, você não vai bater, você vai segurar a criança, né? Você vai dizer que aquele não é um comportamento adequado, mas você não vai bater porque você está, né, modelando agressão aí, né? Então, você vai segurar a criança e acalmá-la, tá? Se você tinha a prática de ou disputar ou de ceder, você vai pedir desculpa, vai dizer, né? E falar que você não quer mais, daqui para frente você quer fazer diferente, né? E aí você vai pedir sugestões, como que a gente pode fazer, né? Outra coisa, em vez de ficar dando instruções o tempo todo, né? Você vai perguntar, né? Que aí as perguntas, né? Fazer perguntas curiosas, levam à reflexão, tá? Permita que seu filho saiba que você precisa de ajuda, né? Então, assim, olha, eu preciso de ajuda para resolver isso, né? E aí, isso traz para maior colaboração e ter honestidade emocional, né? Você também dizer das dificuldades que você tem, né? Outras dicas. Falar menos e agir mais, né? Sempre pensando na gentileza e na firmeza. Porque às vezes a gente fica falando, 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 e a criança ela não está processando, né? Assim, sermão demais, a criança não responde. Então, às vezes é mais ação. A criança está fazendo, pega na mão dela, gentil, conduz para onde ela precisa ir, por exemplo, né? E aí, até eu lembrei de um caso que uma das mães que eu acompanho, ela estava me falando que na escola ela ficava chamando para ir embora, vamos embora, e a menina correndo e brincando, as duas. E aí a escola instruiu, a escola falou assim, aqui, você não vai ficar, né? Elas lá, elas estão querendo aproveitar. Você vai lá, você vai pegar, você vai trazer, põe no colo, conduz, né? Bom, dá tempo para treinamento, né? A gente não é da primeira vez que se consegue as coisas, né? Oferecer escolhas limitadas, né? Fazer perguntas ao invés de dar sermão, pedir opinião, escutar, né? Envolver a criança na solução do problema, né? Dar amor, então aumentar o pote de amor da criança, né? Fazer com que ela se sinta, né, amada,
independente dela estar no comando ou não, independente de você estar dando atenção para ela ou não, né? Você vai escolher aquelas batalhas que são importantes e as que não são tão importantes assim, você vai deixar para lá, né? Com as crianças muito independentes, elas costumam ser mais desafiadoras, né? E aí, ao invés de você olhar para elas e dizer, ai, que criança difícil, que criança desafiadora, você vai olhar para elas como assertiva e autoconfiante. Nossa, olha, essa criança tão pequena já consegue fazer isso, né? Mudar o olhar muda a forma como você também reage, tá? E estimular a cooperação, como a gente falou, faz maravilhas para um filho desafiador, tá? Um outro comportamento, ficar interrompendo os adultos, né? Aí cai naquela primeira crença equivocada que a gente falou, eu só sou amada quando eu tenho atenção, né? Quando a situação piora, né? Quando você tem reações de raiva ou quando você pune essa criança, né? Porque aí é bem óbvio, né? Porque se você pune e aí ela pensa, você não está me dando atenção, então você não está me amando, né? E aí ela vai buscar mais atenção, né? E aí quanto mais eles exigem, mais recebe atenção, pode ser devido ou indevida, né? Geralmente essas crianças elas acabam recebendo muita atenção, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes essa atenção vem só de forma negativa. Então, é o tempo todo brigando, é o tempo todo dando sermão, e às vezes a gente passa mais tempo dando atenção na briga do que uma atenção devida, né? Uma atenção que a criança precisa receber, né? Então, quanto antes essa situação puder ser manejada, é melhor, né? Porque aí você evita, igual eu estou falando, né? Os pais precisam encontrar aceitação na cooperação e na contribuição, deixar os filhos contribuírem, né? Dizer da importância desse filho, que esse filho pertence a essa casa, então ele faz parte da contribuição, né? Se é uma relação que consegue ter respeito, então todos precisam de tempo para si, o adulto inclusive, né? E os pais entenderem que a criança não morre por falta de atenção, né? Então, que outras sugestões do que fazer, né, agora? Bom, se você vai se encontrar com um amigo, por exemplo, e você precisa de tempo, você primeiro vai dar tempo para essa criança e depois você vai dar tempo exclusivo para essa pessoa. Você vai conversar com essa criança, você vai explicar para ela, olha, eu vou encontrar com meu amigo, eu vou precisar de tempo para ele, então eu vou dar um tempo, e aí você vai dar um tempo para você. Eu vou te dar um tempo, depois é a hora do meu amigo, tá certo? E aí, e começa sempre pela criança, né? Para crianças mais novinhas, aí, de 2 a 5 anos, que você vai, se você precisa fazer um telefonema, o que ele sugere? Você separe alguns objetos, um livro, um brinquedo, coloca perto de você, explica para a criança, olha, eu vou fazer uma ligação, eu preciso dessa ligação, então você vai ficar aqui perto de mim brincando, né? Se ela for mais velha, aí já de 5 a 8, você vai pedir sugestões dela para ela se distrair. Ó, eu preciso de falar no telefone, não quero ser interrompida. Então, o que você pode fazer enquanto eu estiver no telefone? Tá? Você vai dar tempo de atenção e de qualidade para essa criança antes de solicitar um tempo para você, né? Então, você vai garantir que essa criança está abastecida de atenção, que ela está nutrida de amor, né? Para depois você solicitar um tempo, né? Não pode ser um tempo muito grande, porque as crianças não conseguem, né, realmente. Então, assim, uns 15 minutos de atenção para si, né? É importante essa criança saber que você convive com outros adultos, então, enquanto as crianças estiverem brincando, você está com outros adultos, isso é importante, né? E você explicar para as crianças, quando eu estiver ocupada, eu não vou atender as suas solicitações, né? E aí, é legal ter um gesto, alguma coisa que vocês façam para que a criança não se sinta ignorada. Então, você não vai responder, mas você vai tocar nela, por exemplo, para ela saber que você está vendo, está percebendo, que você está entendendo que ela está ali, mas que você está ocupado com outra coisa, tá? Quando essas interrupções são muito constantes, é importante você ter momentos especiais para dar atenção a essa criança, né? E quando ela te interromper, você fala, olha, eu já te dei atenção naquele momento, você lembra que a gente ficou, né, só eu e você, né?
Você vai estabelecer um local seguro para essa criança brincar, né? E aí você vai marcar um tempo para ela. Olha, eu preciso de 5 minutos sem interrupção. Então você coloca um cronômetro ali, né? Por que a gente fala a importância de estabelecer um local seguro? Porque se você não sentir segurança, como é que você vai deixar a criança ali e ficar longe, né? Por exemplo. Então não dá, né? É importante você dizer para essa criança que mesmo você estando ocupado, você continua amando, né? É importante ela se sentir amada, independente do adulto estar ocupado ou não, né? Você vai informar quando você está disponível para as atividades. Então, agora eu preciso fazer isso aqui. Assim que acabar, eu vou sentar com você por tanto tempo e vou brincar, né? Ou eu vou fazer o que você quiser, né? E aí, você vai agir de acordo, né? Vai fazer isso, vai ficar 5 minutos, vai sair, vai fazer outra interrupção, enfim. Se as crianças forem muito pequenas, o que eles sugerem? Que você espere elas dormirem para falar em paz no telefone e tal, porque elas não têm condições mesmo, né? Um neném, né? Ele chora, ele não tem muitas condições. Já se for de 3 a 4 anos, né? Você já pode deixar brinquedinhos ali espalhados, né? Como a gente já falou, né? Para que aquela criança fique brincando ali. E uma sugestão que também é dada é o seguinte: você separar objetos diferentes e colocar numa caixa, colocar lá perto. E deixar a criança explorando. Eu falo que aqui para mim isso não ia funcionar. Que é aí que meu filho ia me interromper, que ele falou: para que serve isso? Isso aqui. Como que usa isso? E não sei o quê. Mas aí é importante a gente conhecer nossos filhos, porque às vezes a criança fica ali muito tempo, né? Ela fica fascinada, e ela já começa dali, ela já junta um trem com o outro e já quer criar uma outra coisa, né? Tem criança que funciona assim. O meu não funcionaria, porque ele ia ficar me perguntando. Eu sei porque isso já aconteceu. Ele abre a gaveta da cozinha e começa. Isso aqui o que que é? Para que que serve? E não sei o que, como é que usa? Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Mas se a sua criança funcionar, é uma excelente dica. Bom, e por fim, nós vamos falar das famosas birras e das crises de choro que todo pai e mãe passa, né? E nós vamos ver algumas dicas do que a gente pode fazer, tá? O choro, né, da criança, ela causa muito incômodo nos pais em geral. Eu tenho uma amiga que fala que ela não se incomoda. Eu falo, oh, meu Deus, quem me dera, né? E geralmente eles se incomodam, seja pela frequência, pela intensidade, pela duração, né? Então, uma dica é reestabeleça-se, né? Você tem que se acalmar primeiro para depois conseguir lidar com a situação, porque o pai em estado de desorganização a tendência é só piorar a situação, né? Então, isso exige prática, não é fácil, né? Mas com o tempo, né? Aquelas outras dicas de pausa positiva, né? Você respirar antes, entender que esse choro é uma forma de comunicação da criança, tudo isso auxilia para que a gente consiga se acalmar, né? Deixar a criança chorar é uma coisa que a gente tem que entender, não é uma violência. Então, assim, deixar a criança se acalmar, né? Esperar o tempo dela se acalmar, né? Isso não é violência. Abandonar essa criança chorando, sem oferecer afeto, sem oferecer escuta, aí sim é um processo violento, né? Mas o choro em si não é. O choro é uma expressão, né? De uma forma de comunicação, tá? Aí foi o que eu falei, deixá-la abandonada, né? Tentar cessar esse choro a qualquer custo, e isso é violento, né? Então, cala a boca, não pode chorar, engole esse choro, né? Essas são frases muito violentas para criança, né? Então, geralmente, 5 erros que a gente comete com as crises de choro. A gente menospreza os sentimentos. Não, não foi nada, não precisa chorar, não, né? Nem doeu. Gente, a criança que sabe se doeu, se não doeu, se, né? Às vezes a gente entende, né? Se não doeu é porque a gente sabe que não foi uma coisa assim muito grave, mas a criança está sentindo, né? E é ruim, ela está incomodada, né? Dar explicações no momento da crise de choro. Então, no momento da crise não é um momento para conversar, é um momento só para acolher, para aguardar a criança se restabelecer, né? Dar conselho. Então, eles também não devem ser, eles só devem ser dados depois de ter escutado essa criança, né? E também não é no momento ali da crise de choro. Atender a criança ou resgatar. Então, a gente, você quer o brinquedo? Toma aqui. Porque quando a gente faz isso, né? Se a criança está chorando porque ela queria um brinquedo que ela não conseguiu.
se você dá, a tendência é que em outros momentos ela vai aprender que isso é um comportamento eficaz, tá? Ou a gente ignora os sentimentos, né? Então, todo choro, como eu já falei, é uma comunicação de alguma coisa. E é a primeira forma, né, que a gente tem de comunicar. Quais são as sugestões, então? Acolher, nomear esses sentimentos dessa criança, validar, buscar acalmar a criança, né? Ah, eu estou entendendo que você queria muito, aquilo era importante para você, né? E eu sei, eu entendo que quando a gente não tem, a gente fica mesmo chateado. Mas eu estou aqui, tá? Vou passar isso junto com você, né? Buscar soluções depois da crise de choro, então, o que a gente pode fazer para melhorar, né? É muito engraçado que meu filho de 2 anos, qualquer machucado que ele tenha, uma vez ele bateu a cabeça, a gente pegou gelo para ele. E hoje qualquer coisa, ele arranha, ele fica gelo. A gente busca gelo e às vezes ele nem passa direito, mas ele aí sara, sabe? Assim, é como um beijinho, que também é usado, sabe? E oferecer acolhimento. Então é isso, esse gelo para ele é uma forma de a gente acolher. A gente foi lá, a gente buscou, a gente colocou, né, num paninho, a gente passou nele, né? Então ele se sente acolhido dessa forma. E as birras, né? As birras também são formas de comunicação, tá? Elas acontecem porque a criança está vivenciando uma gama de emoções internas que para ela estão muito intensas e ela não está sabendo o que ela faz. Ela não está sabendo como lidar com aquilo, às vezes ela não está sabendo nem o que é, tá? E aí cabe a nós, pais, irmos lidando, ensinando para ela o que é, o que ela está sentindo, como que é, como é que lida com aquilo, tá? É interessante a gente pensar que as birras também não são pessoais, porque às vezes fica parecendo, né? Só faz isso para me irritar, para me passar vergonha, para não sei o quê, e não são, tá? Elas são realmente formas de comunicação, né? De um incômodo muito grande, né? E são 2 tipos de birra, tá? Tem a birra mais basal, que é aquela birra mais da criança bem menorzinha, né? Que ela realmente é uma desorganização muito grande, ela precisa de descarregar aquilo que ela está sentindo, então ela chora, ela grita, ela esperneia, porque é dessa forma que ela consegue descarregar. E tem uma birra que é mais secundária, que ela já é mais aprendida, né? Que foi aquilo que eu falei, à medida que a criança vai vivenciando, ela vai entendendo que isso traz retorno para ela, né, que ela consegue o que ela quer, ela tende a fazer mais, tá? E o que a gente precisa fazer diante de uma birra? Em primeiro lugar, se acalmar, né, para poder conseguir lidar com aquilo. Você vai proporcionar segurança e controlar os danos. Então, tira a criança. Se a criança estiver num ambiente que ela tem possibilidade de se machucar, você tira, coloca no ambiente mais calmo. Se estiver num ambiente que está com outras pessoas, também você faz isso, né? Para que a criança se sinta mais calma e o adulto também, porque muitas vezes, diante do olhar do outro, fica muito mais difícil a gente agir diante da birra, né? Não ceder às birras e não dar recompensa para a criança. Não, 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 chora não, eu te dou sorvete. Chora não que eu te dou uma sobremesa, né? Não precisa se jogar no chão não que eu faça determinada coisa, né? Mesmo que não seja o que ela quer, né? E isso faz não acaba ali aquela birra, mas gera depois outros problemas, né? E não levar para o lado pessoal, né? E depois da birra, o que a gente então faz? Você vai permitir que a criança estabilize as emoções dela, né? Porque às vezes ela leva um tempo ali para poder, né, sair daquele turbilhão todo. Ela descarregou, mas ela precisa de um tempo para voltar a funcionar no equilíbrio ali, tá? Reconectar-se com essa criança, né? Ajudar ele a fazer reparações, isso é um ponto muito importante. Então, a criança que estava deu a birra lá, jogou um monte de coisa, né? Ou ela estava com papel, ela saiu rasgando, então ela vai recuperar, ela vai ajudar a pôr durex, ela vai colocar as coisas no lugar, né? Ela vai juntar o que ela espalhou, né? Por quê? Olha só que interessante, quando a gente faz isso, a gente ensina para a criança que ela pertence, que aquilo ali é importante, e ela é importante, ela participa da organização do ambiente, e ela é importante para aquele ambiente, né? E vai planejar com antecedência para evitar, né, que esses novos ataques. Então, é importante você entender, por exemplo,
é importante observar quando que ocorre. Ocorre mais quando a criança está cansada, quando ela está com fome, quando ela está sob muito estímulo, né? Para a gente poder evitar essas situações. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou sair e a criança vai dar a hora dela comer, leva um lanche, né? Para que ela possa estar, porque se ela está mais equilibrada fisicamente, emocionalmente também tende a responder melhor as coisas, né? E vamos ensinar maneiras mais eficazes dela comunicar, tá? Bom, são muitas dicas, né? São muitas coisas, mas eu espero que faça sentido, né? Que você consiga colocar em prática aí com o seu filho e veja a transformação acontecendo, né? Para que você possa ter uma tranquilidade maior dentro da sua casa, você com seu filho, uma conexão maior também, tá bom? Até a próxima.